Oi, estávamos tratando da expansão marítima europeia e vamos dar um pulão, um grande pulo aí, um grande salto e ficar mesclando vários assuntos para tentar revisar o máximo de assuntos para o Enem. Eu estarei fazendo essa prova também do Enem, então para mim é interessante. Eu espero que possa estar ajudando vocês. Iremos agora para a crise de 1929. E aí, as questões aqui que são colocadas no livro. Quais as principais características da crise de 1929? Por que aconteceu essa crise? De que maneira ela afetou o mundo e particularmente o Brasil? O que foi o New Deal? Quais foram suas medidas? O crash da Bolsa de Nova York. A queda da Bolsa de Valores de 1929 nos Estados Unidos foi considerada a primeira crise do capitalismo, a primeira grande crise do capitalismo. Essa crise não se fixou apenas no seu país, Estados Unidos, levou consigo o mundo inteiro e particularmente o Brasil. Seus efeitos foram paralisação do comércio externo, onda de desemprego mundial, falta de compradores para produtos agrícolas e industriais, falência no mundo inteiro e particularmente com relação aos fazendeiros brasileiros. Entenda o porquê da crise. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a economia dos Estados Unidos da América disparou, não parou de crescer, aumentando tanto a produção que chegou a um determinado momento, no final da década de 1920, que não havia compradores para o que era produzido por eles. Os produtos agrícolas e industriais norte-americanos não escoavam nem para a Europa, nem para o próprio mercado interno. Uma das consequências da crise em 1929, mais de 4 bilhões e 600 mil desempregados. Já em 31, 7 milhões e 800 mil desempregados. Em 32, 11 milhões e 600 mil. 13 milhões em 33. Em 32, 11 milhões e 600 mil. Uma grande onda de desemprego. Efeitos mundiais da crise, que é isso que a gente tem que ter bem lembrado em nossas cabeças. Os americanos investiram na Europa após a Primeira Guerra, que permitiu a retomada da produção industrial. Com a retirada do dinheiro emprestado, sem os financiamentos norte-americanos, várias empresas e bancos faliram, provocando desemprego. No Brasil, o maior comprador de café que nosso país tinha é os Estados Unidos. No momento em que se iniciou a crise econômica, paralisaram-se as importações, fazendo com que o café brasileiro ficasse super estocado, como nunca antes. Para se ter uma ideia, as compras dos Estados Unidos representavam 70% das importações. Com essa crise, vários fazendeiros faliram e, consequentemente, houve o declínio da República Velha, que tinha as exportações cafeicultoras como base. No Brasil, as consequências foram catastróficas, pois o governo coronelista republicano teve de mandar queimar milhões de sacas de café para aliviar o preço do produto. Nem o convênio de Taubaté pôde salvar essa situação, pois a maior parte do dinheiro para o convênio vinha dos Estados Unidos. Por outro lado, outro setor da economia brasileira foi favorecido, a indústria, pois vários fazendeiros passaram a empregar seus capitais na indústria e os produtos nacionais foram incentivados, pois os estrangeiros estavam encarecidos. A crise da superprodução ocorrida nos Estados Unidos espalhou-se pelo mundo e foi responsável pelo colapso do comércio capitalista internacional. Na década de 1920,
Os produtos norte-americanos eram responsáveis por 50% do comércio mundial, criando um estilo de vida internacionalizado. American Way of Life, estilo de vida norte-americano, baseado no elevado consumo em decorrência do crescimento industrial e das facilidades de crédito. Através do consumismo dos produtos industrializados pelo mundo, os Estados Unidos lucravam bastante. Pela lei do capitalismo, a lei da oferta e procura tem de ser equilibrada, o que não ocorreu em 1929, quando a oferta foi imensamente maior do que a procura, causando todos os efeitos perversos do capitalismo, levando ao enfraquecimento de fábricas e, paralelamente, à perda do valor de suas ações na Bolsa de Nova York, obrigando à redução da produção e de trabalhadores. O sistema capitalista mundial já era uma rede interligada, e a desorganização de uma de suas peças agia como um dominó, desencadeando um desequilíbrio em conjunto. Consequências básicas: desemprego, recessão, falências, depressão econômica mundial, colapso do sistema capitalista, suicídios, desnutrição, doenças, desesperança. A Grande Depressão Econômica levou à pobreza e à ociosidade aqueles que trabalhavam em áreas diversas. O que foi feito para superar a crise? O New Deal, novo acordo, em 1933. O presidente da época era o Franklin Delano Roosevelt. O New Deal foi um conjunto de medidas adotadas pelo presidente para recuperar a economia americana. Veja, controle do governo pelo governo dos preços dos produtos e o que seria produzido: petróleo, carvão e produção agrícola, cujos preços eram fixados pelo governo federal. Empréstimos facilitados pelo governo para que os proprietários pagassem suas dívidas e construção de grandes obras públicas para dar trabalho aos desempregados. Este programa de restauração da economia, posto em prática pelo presidente Roosevelt, teve resultados positivos. A indústria voltou a produzir e a reempregar operários. Os agricultores pagaram suas dívidas e, além disso, 10 anos depois veio a Segunda Guerra Mundial. Ótima, entre aspas, oportunidade para os Estados Unidos lucrarem mais, fornecendo grande quantidade de produtos aos países europeus. E assim, nós temos, de forma bem resumida, o que foi a crise de 1929, o New Deal, com o presidente Roosevelt e outras averiguações que nós acabamos de ver.